Presidente Eduardo Cunha. A seguir, ouviremos o autor da proposta, deputado Luiz Carlos Raule. Senhor presidente Heráclito Forte, ilustre deputado Mendes Tame, ilustres deputados e deputadas, senhoras e senhores. Primeiramente, quero agradecer a aprovação do meu requerimento para realizarmos esta sessão especial em homenagem aos 21º aniversário do lançamento da moeda real, que teve sua idealização no governo do presidente Itamar Franco e consolidada nos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, e teve como economistas e idealizadores Pércio Arida, André Lara Rezende e Edmar Baixa, e toda a equipe, Malan e tantos outros que participaram da concepção dessa grande conquista nacional. Desde então, estabeleceu uma base econômica sustentável que permitiu ao país se instalar em um novo patamar na economia mundial, com inflação e finanças públicas controladas. Há 21 anos, o Brasil aplicara o golpe mais certeiro e eficaz contra a hiperinflação, o monstro que mais oprimia nossa sociedade, nossa economia, especialmente os pobres, os trabalhadores, que foram os maiores beneficiados da conquista da estabilidade econômica com a inflação reduzida. O lançamento do real foi parte de um plano econômico desenvolvido para acabar com a hiperinflação, que chegou a 2.477% ao ano em 1993, no ano anterior, de acordo com o IPCA. O sucesso do plano foi rápido, tanto que o plano deu certo e a economia se estabilizou. Em junho de 94, a inflação foi de 47% ao mês. Em dezembro, os preços subiram apenas 1,7%. O plano econômico arquitetado e conduzido pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, e uma notória equipe de economistas que já citei, marcou o início de uma nova era para o país, cujo maior símbolo celebramos nesta solenidade, nossa moeda, o real, ao lado da democracia, da estabilidade política, os 2 bens maiores da vida de uma nação: a estabilidade da moeda, da economia, e a estabilidade política e a democracia, o direito de ir e vir, o direito de expressão. Na década de 1980 e 1990, as famílias brasileiras tiveram de aprender a conviver com a crise e com a instabilidade econômica. O salário perdia poder de compra da noite para o dia. Éramos obrigados, por contingência, a estocar alimentos em casa, para não corrermos o risco de chegarmos ao fim do mês sem recursos para comprar itens básicos. Para se ter conhecimento na anomalia que era a inflação em nosso país no período de 1974 a 1994, até a entrada em vigor do Plano Real, ela chegou a estratosféricos 145 trilhões de %, 15 dígitos, enquanto que da vigência do Plano Real até hoje, 373%, 3 dígitos. Estamos incomodados com a ascensão da inflação a 9% ao ano. Imagine a inflação de 80% ao mês, né? A inflação que tínhamos anterior a esse período, que ia à estratosfera de 2.477% ao ano. Nesse sentido, demonstra a clara falta de política econômica em nosso país, até terem sido lançadas medidas econômicas e fiscais que salvaram o nosso país da bancarrota e ajudou a melhorar a vida de milhões de brasileiros trabalhadores. Quem ganhou com o Plano Real e ganha são os mais pobres. Quem perde com a inflação, com a escalada inflacionária e do juro, são os trabalhadores, os mais pobres. O Plano Real é o plano dos pobres, é o plano dos trabalhadores. O imposto inflacionário não perdoava o bolso da sociedade brasileira, sobretudo as mais desfavorecidas.
As contas públicas entraram em colapso naquela época. O Brasil não pagava o que devia aos seus credores e não tinha mais credibilidade sequer para propor novos planos de estabilização, muito semelhante a hoje. Vários deles já haviam fracassado. Fomos reféns do círculo vicioso dos déficits crônicos associado ao descontrole de preço. Qualquer semelhança, né, com hoje, toda a semelhança. Sofrimos com o descrédito da moeda que apontava para a desorganização das finanças, a paralisia produtiva e o acirramento do conflito distributivo. Muito semelhante ao que está ocorrendo hoje. Nossa moeda já havia mudado de nome algumas vezes. Muitos zeros tinham sido cortados, mas os resultados almejados não eram alcançados. Para os que estiveram à frente do Plano Real, o triste histórico dos insucessos anteriores serviu de lição. Era importante não repetir os erros do passado, plano cruzado, cruzado novo, plano verão, plano Collor 1, plano Collor 2, da elaboração do plano de estabilização econômica à adoção da nova moeda. Passou-se um pouco mais de um ano, tempo que foram implantadas as duas primeiras etapas do projeto de reestruturação da economia. O Programa de Ação Imediata e a criação da Unidade Real de Valor, a URV. Já no primeiro mês da vigência do real, os bons efeitos da medida foram sentidos por todos. A inflação, que tinha sido de 47,43% em junho de 94, caiu para a casa de 6% em julho, há 21 anos atrás, quando a nova moeda entrou em vigor. E caiu ainda mais nos meses seguintes. O povo brasileiro respirava, enfim, com a sensação de alívio. Neste parlamento, lutamos muito para que as medidas de ajuste necessárias não fossem vistas como manobra eleitoreira. Na ocasião, como líder do governo Itamar e depois Fernando Henrique, defendi a nova moeda ardorosamente e tecnicamente, sendo combatido impiedosamente pelo Partido dos Trabalhadores. Aqui, nesse plenário, embate com Aloysio Mercadante, com José Genuíno, que tentavam dizer que o plano real era um plano eleitoreiro. E eu provei, e eles experimentaram do erro deles, da má condução do ex-líder Aloysio Mercadante, que conduziu a fragorosa derrota das eleições de 1994, porque ele não aceitou, não assumiu o plano real, que era o que deveria assumir, porque era o plano dos trabalhadores, o plano dos pobres. O real foi o primeiro plano a não utilizar o congelamento de preços ou de salários. Lembro perfeitamente, eu estava aqui naquela oportunidade no mês de janeiro de 94, quando foi editada a medida provisória do Plano Real, primeiro com a Unidade Real de Valor e em julho com a nova moeda. Estivemos envolvidos em caloroso debate sobre o Plano Real. O fato é que o Plano Real é o marco divisor da economia brasileira. Até 1994, convivíamos com uma inflação há mais de 30 anos, sem controle e que corroía os salários. E havia uma máxima, naquela época da Fundação Pedroso Horta, que eu pertencia ao PMDB, velho de guerra, não de hoje, que dizia: enquanto o salário sobe pelas escadas, os preços sobem pelos elevadores. As máquinas não cessavam de remarcar os preços dos alimentos nos supermercados. Com o advento do Plano Real, muda toda a discussão, toda a perspectiva do país. Esta estabilidade financeira e monetária consolidada no governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 a 2002, permitiu a implantação de uma série de medidas modernizantes que conduziram ao desenvolvimento sustentável do país. Não imaginávamos isso, tantos outros como eu, que acreditei no plano desde a sua concepção, tanto é que defendi como ninguém neste plenário a aprovação desse projeto. Durante aqueles debates acalorados, cheguei até a ser agredido, aqui, verbal e fisicamente, pela minha defesa do Plano Real da nova moeda. Felizmente, as vitórias que conquistamos
nesse plenário rapidamente se traduziu em melhorias concretas na vida dos cidadãos. A capacidade de consumo cresceu instantaneamente e a redução da miséria passou a ser visível. Passados 21 anos, não podemos deixar de nos alegrar com a constatação de que parcela significativa da população, os mais jovens, não tem lembrança ou conhecimento dos penosos tempos de hiperinflação. Temos uma moeda forte e uma economia que deu largos passos no rumo da estabilidade. Somente com o Plano Real, o país reconheceu os princípios da responsabilidade fiscal, transformado em lei em maio de 2000, que hoje é um conceito indispensável para a saúde financeira nacional. Foi graças ao corajoso saneamento das finanças públicas que se tornou possível alcançar algum equilíbrio fiscal. No entanto, manter vivas as lembranças do passado é uma forma de garantir estofo para encarar as agruras do presente. A grandiosidade das medidas implementadas foram tão significativas que hoje, passados 21 anos, ainda colhemos seus frutos. É bem verdade que nos últimos anos temos um imenso retrocesso no controle da inflação, falta de ajuste das contas públicas e o crescente desemprego. Uma sucessão de erros e atos irresponsáveis do governo fez com que o país voltasse a experimentar índices indesejáveis de inflação e de desequilíbrio fiscal. E a situação tende a se agravar caso não recoloquemos o Brasil rapidamente nos trilhos do desenvolvimento. As sementes lançadas lá atrás, na gestão do presidente Itamar Franco e Fernando Henrique, e cultivado nos 8 anos em que o PSDB, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, conduziu o país, renderam bons frutos e ainda guarnece a nação. Mais do que um programa de governo, o Real foi impulso para um novo futuro para o país. Não podemos, pois em nenhuma hipótese, permitir o retorno dos tempos sombrios que tanto maltrataram os trabalhadores e os pobres brasileiros. Lembremos-nos de que o descontrole dos preços e das contas públicas é prejudicial, principalmente para os mais pobres, pois obstrui o processo de distribuição das riquezas, mina os ganhos do trabalhador e impede a ampliação da oferta de bons serviços públicos. As previsões do mercado apontam para uma inflação acima de 9% este ano, o desemprego em alta, a renda dos trabalhadores caindo a 10%, e o governo gasta mais do que arrecada, e o PIB acena para um negativo de 1,5%, enquanto o mundo vai crescer 3%. Estamos diante de um cenário político que tem que ser debelado o quanto antes. O político e o econômico e a corrupção tem que ser debelada. Chegando ao final do meu pronunciamento, em contínuos pronunciamentos do plenário desta casa, venho advertindo o governo federal acerca da gravidade da crise econômica com a alta da inflação e dos preços dos produtos, perda do poder aquisitivo dos consumidores, trabalhadores, diminuição do nível de competitividade das empresas, entre outras consequências, a desindustrialização do Brasil. Senhor presidente Heráclito Forte, Mendes Tame, senhoras e senhores deputados do PSDB e de todos os partidos, DEM, PSB, que estão aqui, do PMDB, que estão no plenário, o Real continua sendo um grande legado do nosso país, com suas funções essenciais preservadas, e o cenário atual da economia levará ao seu fim. Nossa moeda ainda mantém-se como nosso principal instrumento de troca, medida de valor e reserva de valor. É hora de reagir aos ataques que tem sofrido com a falta de uma política econômica, de reformas estruturais que não foram feitas durante o governo Lula e Dilma. Ao requerer a realização desta sessão solene, tive a intenção de acender nesta casa mais uma chama da reflexão e de debate, a fim de que rememoremos a importância que teve o Plano Real para as conquistas e avanços dos trabalhadores brasileiros, dos pobres, que o país granjeou nesses 21 anos, bem como quanto é fundamental acertarmos o passo da nação para que voltemos a trilhar por caminhos de estabilidade, prosperidade, justiça social e paz. Deixo consignado minhas homenagens, meu respeito e reconhecimento ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e à sua equipe,
André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, que ele liderou na elaboração, implantação e condução do Plano Real. A esses grandes brasileiros devemos o maior êxito da nossa história econômica e as bases mais sólidas já construídas para a sustentabilidade, para o desenvolvimento social. Plano Real 2, já! Viva Brasil!